Como emagrecer sem ficar flácida? Hoje eu vou falar sobre duas maneiras de você perder peso, emagrecer, perder gordura sem ficar flácida, sem ficar molinha. Se você já passou por um processo de emagrecimento, você sabe que isso pega. Mas eu estou aqui para dar duas maneiras de não ficar flácida mesmo emagrecendo. Vem comigo! Vamos lá, primeiro para conceitualizar a conversa aqui, a flacidez, você ficar molinha, ela provém de alguns pontos. Um ponto é a questão hormonal, os seus hormônios estão desregulados e causam uma certa flacidez. A idade conta para uma certa flacidez, uma musculatura mais molinha, parte do corpo mais molinha. E o terceiro ponto, que eu quero conversar com vocês, a flacidez é causada por falta de musculatura na região onde você está sentindo a flacidez. Então eu estou sentindo o meu braço flácido. Provavelmente um dos pontos é que está faltando massa magra ali naquela região. Dito isso, quando você passa por um processo de emagrecimento, às vezes pode vir acompanhado de uma flacidez. Se você aí já passou por um processo de emagrecimento, você sabe que isso acontece. Você sabe que vem uma flacidez. Mas eu quero falar sobre dois pontos, duas maneiras de não acontecer isso. E se você está no processo de emagrecimento, eu quero que você se atente a isso para que não fique flácida lá na frente. O primeiro ponto, e esse eu tô em casa, esse é muito tranquilo para eu falar, a primeira maneira de você não ficar flácida no processo de emagrecimento é trabalhar a musculação ou os treinos de força em casa, se você treina em casa. Você trabalhando a musculação, os exercícios de força, você está trabalhando de forma concêntrica e excêntrica, trabalhando com o objetivo de hipertrofia. E quando a gente está no processo de hipertrofia, a gente pensa em aumento da massa magra. Lembra que a flacidez é falta de músculo, falta de massa magra? Quando você trabalha a musculação, os exercícios de força em casa, você está trabalhando musculatura, está trabalhando com o objetivo de ganhar massa magra, mas não é ficar grandona, porque senão já vai ter mulher aqui que vai falar, mas eu não quero ficar musculosa. Não é ficar musculosa, é ganhar massa magra, ganhar tônus muscular nessa região para combater a flacidez. Então, no seu processo de emagrecimento, você trabalhando musculação ou treinos de força em casa, você está trabalhando hipertrofia, trabalhando para aumentar a massa magra, isso vai combater você a não ficar flácida, vai aumentar o seu gasto de calorias, vai trabalhar dois grandes pontos, vai aumentar o seu gasto de calorias, te ajudando a emagrecer cada vez mais e aumentando a massa magra para não ficar flácida. Então a primeira maneira de você emagrecer sem ficar flácida é trabalhar essa musculação, é trabalhar os exercícios de força em casa. Não abra mão disso. Mas eu não tenho tempo, é corrido para mim. Enfim, pega para treinar 3 vezes na semana. É possível treinar 3 vezes na semana. Bem dividido o seu treino, um dia de perna, outro dia de braço, aí um terceiro treino, um mix de perna e braço, mas dá para trabalhar, dá para você encaixar na sua rotina aí. Tem o sábado, tem o domingo, para que você não fique flácida. Eu pergunto para você, você prefere ficar molinha, flácida, ter que correr atrás depois, ou já começar da maneira correta? Já começar da maneira correta. Então a primeira maneira correta e a primeira maneira de não ficar flácida, né, ao emagrecer é trabalhar a musculação, os exercícios de força em casa. E a segunda maneira, e eu deixei por segundo porque eu quero falar um pouquinho mais sobre, é não ser agressiva ou agressivo no seu processo de emagrecimento. Eu já tive alunas que entraram para emagrecer, queriam emagrecer quanto antes, eu quero emagrecer o máximo que eu conseguir, e aí entraram em dietas de 500 calorias o dia. Quando você faz isso, come só 500 calorias no dia e sai treinando, correndo, enfim, gasta muita caloria, fora as calorias que você já gasta para sobreviver, o seu corpo não tem da onde tirar a fonte de energia, porque você está comendo super pouco, então ele vai consumir
consumir um pouco do carboidrato que está ali no seu organismo, vai consumir um pouquinho de gordura, mas não vai consumir a gordura como um todo. Depois ele vai consumir o que? Músculos. Vai consumir a proteína do seu corpo, vai consumir músculos. Então, quando o processo para emagrecer é muito radical, você está automaticamente prejudicando o seu organismo, prejudicando o seu corpo, consumindo de massa magra. E aí você pode até perder peso ali na balança, mas você está perdendo massa magra, está ficando flácida. E não se engane, se você entra num processo muito radical desse de perder peso rápido, de forma extrema, o seu corpo, depois que você passar dessa coisa extrema, ele vai brigar, certo, para recuperar todo aquele peso, porque não foi algo natural, não foi algo que você foi perdendo 1 quilo numa semana, um outro quilo numa outra semana, não, você perdeu 10 quilos em 3, 4 semanas por conta desse processo agressivo. O seu corpo é uma máquina, ele vai combater, ele vai fazer de tudo para recuperar esses 10 quilos perdidos, porque ele não sabe que você está num processo de emagrecimento, ele não sabe que você está frustrada com o seu peso, ele acha que você pode ter passado por uma doença, ele vai querer recuperar para, no fundo, ele quer te ajudar, mas mal sabe que às vezes ele está prejudicando. Mas é quando o processo é muito agressivo, o seu corpo não consegue assimilar essa perda de peso rápida e ele vai querer combater, vai querer trazer esse peso perdido. Fora questão de consumir de massa magra, voltando para o tema do vídeo, e vai te deixar flácida, vai te deixar mole. E aí não vejo vantagem nenhuma em você fazer isso. Então as duas maneiras de você não ficar flácida ao emagrecer ou no seu processo de emagrecimento é trabalhar a musculação e os exercícios de força muito bem trabalhados e não ser agressiva no processo. Respeita o processo. Paciência, dedicação. O natural é perder de 1 quilo a 1,5 kg por semana. Não tem por que você querer perder 10 quilos numa semana. Você levou uma vida engordando. Por que a ansiedade agora, certo? Respeita o processo para que o seu corpo entenda esse processo, não traga malefícios, flacidez, recuperação daquele peso perdido e você vai chegar aonde você quer, você vai emagrecer. Agora eu pergunto para você, você sabia disso? Você sabia que ser agressiva no processo pode te retornar uma flacidez? Comenta aqui, comenta se você já passou por um processo de emagrecimento e ficou flácida também. Comenta para eu saber aqui. Já curta esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrita. Tem muita gente assistindo meus vídeos e não é inscrito ainda. Isso me ajuda aqui no canal e a trazer cada vez mais conteúdos para uma vida saudável. Vamos para cima!